1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. E assim nos diz a palavra de Deus: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape, para que o possam suportar. Fecha os olhos, Pai. Aqui estamos diante de Ti, da Tua palavra e da Tua igreja, e te pedimos, Senhor, que o toque do Espírito Santo dê sabor e essência a essa palavra. Sem Ti, nada podemos fazer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Eu gostaria de dizer a vocês que o tema dessa mensagem é: quando Deus diz não. Vamos repetir? Quando Deus diz não. Só as vozes femininas. Quando Deus diz não. Só as vozes masculinas. Quando Deus diz não. As irmãs falaram bonito, mas os homens falaram mais forte. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que ele se divide em duas partes. Primeiramente, é uma advertência, em segundo lugar, é um conforto para nós. Ele conclui com conforto. E eu gostaria de realçar para você que esse texto da palavra de Deus, ele tem 10 vezes o advérbio de negação não. Aí no versículo 5, no versículo 6, no versículo 5, 6, e vai até o versículo 13, onde tem 2 vezes. Mas, para não ficar assim, eu repetindo, já que você já leu o texto, depois você marca em casa quantas vezes tem o advérbio não aí. Outra coisa que eu quero chamar nossa atenção, mas antes disso eu quero dizer que existiu um teólogo chamado John Stott. Ele faleceu em 2011. É um homem assim de muita profundidade nos livros que ele escreveu, e ele era contemporâneo e muito amigo de Billy Graham. Em 1974 aconteceu o Congresso de Lausanne, que ele era o presidente, e eu recomendo aos irmãos que conheçam os livros de John Stott. O clássico mais famoso chama-se A Cruz de Cristo, onde ele faz uma profunda análise da obra do Senhor Jesus. Mas ele escreveu muita coisa, e eu quero citar aqui algo que ele disse que eu acho muito interessante. Ele fez um paralelo entre a igreja, como ela foi formada no tempo dos apóstolos, e depois como que a igreja se tornou. Então, houve uma igreja que Jesus formou,
Lá em Mateus 16, ele diz a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós conhecemos, assim, pelos estudos que já tivemos, a história da igreja primitiva. Então ele faz esse paralelo, aquela igreja, e depois nós tivemos, séculos depois, em 1517, onde aconteceu no dia 31 de outubro a reforma protestante. Então ali surgiu a primeira denominação evangélica, que foi a igreja luterana, depois a igreja presbiteriana, e vieram várias denominações. O que eu estou querendo dizer? Que John Stott enfatiza, ele diz que a igreja que Jesus formou, ela tem alicerces que são irremovíveis, coisas que estão aqui nesse texto, que são requisitos de Deus para uma igreja ser igreja. Mas mais para frente, quando a igreja se tornou denominações, estão espalhadas, e cada uma, tem a tendência a achar que aqui é melhor, que essa denominação é melhor, e não é bem assim. O corpo de Cristo é composto de várias denominações. Mas essa igreja que se tornou denominações, ela adquiriu coisas. Por exemplo, a nossa igreja, para a gente falar aqui da gente, tem o horário, 10 horas da manhã. Outras igrejas se reúnem de manhã e à noite. Outras igrejas se reúnem em outros horários. E também a questão da liturgia. Há algumas variações entre essas denominações, e essas coisas que foram criadas, elas podem ser analisadas e alteradas, sem problema. Porém, o alicerce original da igreja, que basicamente está aí nesse texto lido, os alicerces, os pilares que Deus estabeleceu para uma igreja ser igreja, esses alicerces, nenhuma denominação pode mexer. Então tem os pontos que as igrejas criaram, são coisas assim, litúrgicas, coisas variáveis que podem ser avaliadas, alteradas. Por exemplo, o John Stott se reuniu em 74 com Billy Graham para rever a questão da evangelização mundial, criar metodologias de ensino, de evangelização, para a igreja se tornar mais enfática no evangelismo. São análises temporárias. Porém, o alicerce fundamental da igreja, o ponto assim, central da igreja, inclusive num dos livros de John Stott ele analisa, por exemplo, a singularidade de Cristo. Ninguém pode alterar que Cristo é o fundamento da igreja. E uma coisa que ele enfatiza também é que ele observou que há um desinteresse de muita gente pela pregação. Muita gente olha a pregação como se fosse uma coisa enfadonha, e ele dá dicas para que seja melhor a pregação. E uma delas, que eu acho interessante, ele diz o seguinte: o pregador precisa estar com Jesus, assimilar a beleza de Jesus, contemplar a formosura de Jesus, estar em oração diante dele e chegar diante da igreja e apresentar a beleza de Jesus. E você, como ouvinte, escuta os detalhes da beleza de Jesus e você assimila e aplica isso à sua vida, e a sua vida começa a se encaixar no propósito de Deus. Eu quero dizer a você que eu estive com Jesus à noite, que eu estive com Jesus de manhã, e que Ele quer que eu enfatize para você que Ele está profundamente comprometido com a sua vida, e que Ele quer que eu diga também para você que Ele está em nosso meio. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, cumprindo essa direção que esse irmão usado por Deus citou, eu quero dizer a você que o Senhor Jesus é esse fundamento que o pastor frisou hoje na EBD, que nos livra, como Pedro destacou no sermão, ele nos livra da ira futura,
O Senhor Jesus sofreu a ira de Deus, tomou o cálice da ira de Deus para interpor-se entre nós e a justiça de Deus, de modo que a graça de Deus pudesse prevalecer sobre a sua ira e ser destinada a nós. Eu não estou destinado à ira de Deus, porque a ira de Deus foi descarregada sobre o Senhor Jesus, e eu, acreditando nisso, assimilando isso, recebendo do Espírito Santo essa revelação de que a ira de Deus aplicou-se no Calvário, como disse Lutero. Se você quiser uma definição de amor, você não vá ao dicionário, você vá ao Calvário. Ali está o amor expresso, ali está a graça de Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios 9: sabei a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela pobreza dele você se tornasse rico. Eu quero dizer à Igreja Presbiteriana do Fonseca que você é rica, ainda que você não tenha um saldo bancário. De repente você, como eu, de vez em quando fica negativado no banco. Eu quero dizer a você que a nossa conta espiritual, ela não está negativada, porque Deus nos deu um penhor, um pagamento prioritário, o pagamento inicial, que é a presença do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo habita em nós, porque o Senhor Jesus aplicou em nossa vida o poder do seu sangue, nos tornando limpos. Isaías capítulo 1, versículo 14. Deus, e eu fiquei pensando em fazer uma pergunta a você: quem é que se lava no sangue de Jesus? É você que se lava ou é Deus que te lava? Como John Stott disse, crer é pensar. Hoje eu estou falando muito dele, né, pastor? Crer é pensar. Então vamos pensar: quem é que se lava no sangue de Jesus? É Deus que nos lava ou sou eu que me lava? Quem acha, não vou, porque a pessoa fica meio constrangida, né? Se a levantar a mão, tudo bem, mas você tem uma opinião. Eu quero te ajudar a pensar, já que crer é pensar. Quem é que se lava no sangue de Jesus? Em Isaías capítulo 1, versículo 14, Deus diz: vinde então e arguí-me, ainda que os vossos pecados sejam rubros como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Ainda que sejam sujos, no linguajar de hoje, né? Ainda que sejam cobertos de lama a sua vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E lá, nesse capítulo 1 de Isaías, Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então Deus manda que eu me lave. Apocalipse 22, 14 diz a mesma coisa: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia não pode ser entendida como um versículo isolado. Quando chega em João 13, ali a partir do versículo 8, o Senhor Jesus cinge de uma toalha, aproxima-se de Pedro e diz que vai lavá-lo. E Pedro já disse isso aqui numa pregação. Pedro fica meio assustado e fala: Senhor, o Senhor vai lavar meus pés? Nunca o Senhor vai fazer isso. E Jesus diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, eu me lavo no sangue de Jesus e Jesus me lava no sangue dele. Há uma sintonia, eu me submeto a ele, ele aplica sobre mim o poder do seu sangue e me lava. Bem, nesse texto eu falei que nós temos alguns fundamentos de Deus. Eu quero olhar para você, junto com você para o texto. Tem que vigiar a hora. 11h16, temos aí uns 10 a 15 minutos. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de Corinto a um raciocínio e dizer que igreja não é uma instituição assim largada. Igreja é uma instituição comprometida, e Paulo vai citar fatos da história de Israel para
alertar a igreja de que é necessário que haja um cuidado com a vida espiritual. E ele começa dizendo aí o texto que foi lido. Olha para a sua Bíblia, por gentileza. Ele diz assim: eu não quero, irmãos, observa que o Espírito Santo levou Paulo a usar a história de Israel para alertar aquela comunidade, dizendo: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Muito bem. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção no texto, aí a partir do versículo 3, ele fala de coisas espirituais. Ele diz assim: toda aquela nação, ele está falando de Israel, se alimentaram, ele vai citar 3 vezes a palavra espiritual. Todos se alimentaram do mesmo alimento espiritual. Aí depois, no versículo seguinte, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que experiência espiritual não é salvaguarda para pecar. Ele está dizendo que Israel teve contato com coisas sobrenaturais, com coisas espirituais, mas que, apesar de Israel ter tido contato com um Deus sobrenatural, diferente dos deuses cananeus, e Paulo vai escrever isso aqui porque a igreja de Corinto estava numa cidade pagã, onde havia cultos pagãos, onde havia cerimônias pagãs, e com certeza Paulo deve ter ouvido falar que havia irmãos que saíam do culto ao Deus nosso, ao Deus que esse texto fala, e participavam também de cerimônias pagãs. Ele trata isso em outros pontos, dizendo que nós não podemos, por exemplo, no capítulo seguinte ele vai dizer que nós não podemos sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ele vai dizer no capítulo 8 que o que os pagãos oferecem, ele não oferece a Deus, e sim aos demônios. Então é um alerta de que o nosso relacionamento com Deus, ele tem restrições. Eu não posso pensar qualquer coisa, eu não posso ver qualquer filme, eu não posso rir de qualquer piada. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Então, a vida cristã, irmãos, o que esse capítulo resume é que a vida cristã não é conhecer um Deus que diz sim para tudo. Eu disse a vocês que 10 vezes aí nesse texto tem o advérbio de negação, não. Então tem coisas que Deus proíbe para a sua igreja, tem coisas que Deus diz não, e não quer dizer que porque eu tenho uma posição, ou o pastor, quem quer que seja, que haja diferença de tratamento. Por exemplo, você vai ver na história de Davi, que quando Davi errou, Deus trouxe disciplina para ele. Então, o texto está nos ensinando que a vida cristã, ela é uma vida que tem freios. Eu não posso usar a minha vida, meu bel prazer, fazer tudo o que eu quiser, fazer tudo que meus hormônios quiserem. E Paulo, para a gente poder ganhar tempo, olha aí para o texto a partir do versículo, eu citei o versículo 3, quando ele cita coisas espirituais, e depois com quem Israel teve contato. Depois ele vai falar, a partir do versículo 6, ele vai dizer que essas coisas foram colocadas como exemplo para nós, e aí vão ser citados 4 pecados que são, eu considero esses alicerces que John Stott falou, que são os alicerces da igreja original. E Paulo vai falar aí de 4 coisas que Deus proíbe veementemente para um cristão. A primeira delas, aí no versículo 6, no finalzinho, diz assim: para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Cobiçar coisas mais. O apóstolo João vai falar da concupiscência dos olhos. Nós somos tremendamente tendentes a olharmos para esse mundo e sentirmos atração por ele. Então a Bíblia está dizendo para que você não cobice coisas mais.
E Paulo está dizendo aí para a igreja de Corinto que Israel caiu nesse erro de cobiçar coisas mais. E o texto ainda nos explica que aquela geração, ela recebeu um não de Deus. Deus foi assim, até aos olhos de Moisés pareceu que Deus foi muito rigoroso, quando Deus falou assim: essa geração não vai entrar na terra. É isso que esse texto está tratando. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que Israel cometeu 4 pecados que Deus assim considerou muito graves. Nós devemos ter como limites, como não de Deus para a nossa vida. E o primeiro deles, aí no versículo 6, é a cobiça. Cobiça é ligada à concupiscência. Concupiscência na Bíblia é um desejo maligno, é um desejo exacerbado. Por exemplo, tem gente que tem uma cobiça muito grande por dinheiro. Às vezes eu brinco e digo: eu nunca vi ninguém olhar para uma nota de 200 e o olhinho não brilhar. Nós, irmãos, somos seres volúveis. Quando a gente está com dinheiro no bolso, a gente sente segurança. E quando a gente não está com dinheiro, a gente se sente para baixo. É ou não é? Ou é só comigo assim? Quando a gente está... Né, Gabriel trabalha com dinheiro lá no banco, né? Eu imagino que Gabriel, quando atende alguém, tira lá, vamos dizer, 3 mil reais, a pessoa... agora está tudo resolvido. Não é assim. A nossa segurança não é dinheiro. Tiago vai exortar os irmãos dizendo: se as nossas riquezas prosperam, não ponhamos nela o nosso coração. Dinheiro é um ídolo que tem nome chamado Mamon. Eclesiastes diz que dinheiro serve de sombra, mas ele não dá segurança a ninguém. Tem gente que tem dinheiro e não tem saúde, tem gente que tem dinheiro e não tem salvação. A nossa segurança está no nome do Senhor. A nossa segurança não está em confiar em salário. A nossa confiança não está no governo. O governo oscila. A gente está vendo aí agora, né, o governo vai ter que cortar 50 bilhões, está aí, né, daqui e dali. Eu não quero nem entrar muito nesse mérito, que não é o caso da mensagem, mas dizer que nós não podemos deixar nosso coração ficar preso a dinheiro. E outra coisa que essa palavra cobiça, concupiscência, também se refere é a questão que vai falar mais na frente: a imoralidade. Concupiscência, cobiça. Deus criou o nosso corpo e nós temos hormônio, nós temos desejo, mas esses desejos precisam estar subordinados ao poder do Espírito Santo, porque se uma igreja não prestar atenção nisso, não a igreja original, mas essa igreja denominacional, se ela não prestar atenção nisso aqui, ela pode acabar, ela pode fechar as portas, porque Deus não abre mão desses princípios, irmãos. Eu estou pregando para mim também. Deus não abre mão do princípio de que nós temos que ter cuidado. O pregador que é de Deus, ele não ensina você a amar esse mundo, ele ensina você a amar o mundo vindouro, porque esse mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quando Paulo vai exortar essa igreja mesmo, no capítulo 7 desse capítulo, ele diz que a aparência desse mundo passa. Nós devemos olhar esse mundo como um mundo de aparência. Ele vai passar. Tudo que nós vemos será abalado, mas tudo que nós confiamos espiritualmente no Senhor permanecerá para sempre. O escritor de Hebreus diz que nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. Você tem um reino e você precisa lutar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. Você precisa se esforçar e vencer a preguiça de orar. Você precisa se esforçar e vencer a preguiça de ler a Bíblia. Porque, como John Stott disse, há uma acomodação. As pessoas têm a tendência de olhar a pregação
como se fosse algo enfadonho. Oh, tomara que acabe, tomara que o pastor pare de pregar logo. Mas, meu irmão, Paulo disse que é pela pregação que Deus, pela loucura da pregação que Deus nos salva. É aqui, quando a palavra de Deus é pregada, que o Espírito Santo testifica dessa palavra e aplica essa palavra em nosso coração. Vamos em frente. Paulo fala da cobiça, como eles fizeram. Segunda coisa, não seja idólatra, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar farra, orgia. Em Mateus 24, o Senhor Jesus falou da sua volta. Ele disse que antes dele voltar, muitos vão querer, e eu ficava perguntando o que é essa palavra. Ele disse que muitos vão se assentar com os temulentos, e eu era novo convertido, eu falava: o que é temulento? Eu não sabia, ninguém usa essa palavra. Jesus falou para a gente não se assentar, e depois eu fui pesquisar. Temulentos são os bêbados, aqueles que se entorpecem, usam substâncias para distrair, para tirar a pessoa da realidade. E nós estamos vivendo numa cultura assim, uma cultura que se embriaga. E Paulo diz que nós não devemos ser como eles, que se assentaram a beber e a comer lá na beira do monte. Quando Arão permitiu que fosse feito o bezerro, o povo começou a pular e dançar um carnaval debaixo do Monte Sinai. E o Espírito Santo está falando para nós não sermos assim. Vamos em frente, versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram num só dia. Queria que você lesse aí, num só dia o quê? O que quer dizer caíram, Jessé? Deus mandou para o outro lado 23 mil pessoas por causa de prostituição, por causa de sexo ilícito. Meu irmão, se você não foi tentado, você vai ser. Mas o texto vai concluir lá embaixo dizendo que Deus é poderoso para te guardar. Deus é poderoso para te tirar seu pé do laço. Deus é poderoso para desviar seus pés de pecar, de afrontar o Senhor. O pecado de prostituição, ele é afrontoso a Deus. Ele desonra o corpo do homem e o corpo da mulher. E a Bíblia está dizendo, naquele dia que eram 23 mil, e prossegue dizendo: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O mesmo anjo que tirou Israel do Egito, agora traz juízo sobre Israel. Então, meu irmão, o Espírito Santo está nos dizendo que nós precisamos ouvir os não de Deus, os marcos que Deus colocou em nossa vida, porque o diabo vai dizer a você já sabe que a linha de fundo tem um campo de futebol, tem jogador que quer ficar lá no cantinho, trazendo isso para a igreja, tem crente que quer ficar no limite, ele é curioso com o que está acontecendo lá fora, ele sente atração. Dentro de nós tem um princípio de mal que, se nós não tivermos cuidado, ele vai nos dominar. E nós já vimos igrejas acabarem, igrejas físicas, denominacionais. Isso está acontecendo muito na Europa. O Espírito Santo está dizendo, eu tenho que terminar já, a mim e você, para termos cuidado com os nãos de Deus. Deus diz não a mim. Não se prostitua, não murmura, não adore comida, não adore dinheiro, não adore lazer. Desfrute do que Deus te deu, mas dentro dos limites de Deus. Amém, meus irmãos? Mas a palavra conclui, pastor, me dê 2 minutos só. A palavra conclui lá embaixo, dizendo a partir do versículo 13: não veio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. A mesma tentação que eu sofro, os Estados Unidos sofrem, os irmãos da África, os irmãos da Oceania, de todos os continentes, todos os países. Não veio tentação que não fosse humana. E o conforto diz aí: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A tentação pode ser suportada. Se o Espírito Santo estiver em você, você vai passar por ela e vai vencer, em nome do Senhor Jesus.
mas quando forem tentados da mesma forma, lhes providenciarão um escape para que o possam suportar. Deus está dizendo à sua igreja que a presença do Espírito Santo é como a coluna mestra de uma casa que mantém uma casa de pé. Jesus é a rocha onde você, se apoiando nele, seus pés não resvalarão e você herdará as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe, me ajude a aplicar essa palavra na minha vida, ajude você a aplicar essa palavra na sua vida. Pastor, vamos orar. O pastor vai orar por mim, por você, pela igreja.